Onça-pintada salva fazendeiro ferido no meio da mata, na beira de um rio lamacento. Ele saiu sozinho para verificar armadilhas ilegais que haviam sido colocadas em sua propriedade, determinado a removê-las antes que matassem mais animais inocentes. Mas o que ele não sabia era que os caçadores que instalaram aquelas armadilhas haviam deixado mais do que apenas laços e cepos escondidos pela mata. Haviam deixado armadilhas especificamente projetadas para humanos, para punir quem ousasse interferir em suas operações criminosas. E quando ele caiu naquela armadilha brutal, quando sua perna foi esmagada pelo mecanismo de ferro, quando percebeu que estava sangrando gravemente a quilômetros de qualquer ajuda, sozinho na beira de um rio com a noite se aproximando rapidamente, aceitou com resignação terrível que provavelmente morreria ali. Mas então ouviu movimento na vegetação ao seu redor, e o que emergiu das sombras da mata não era o que qualquer pessoa esperaria, era uma onça pintada. E ao invés de atacar, ao invés de aproveitar-se de sua vulnerabilidade absoluta, aquela fera fez algo que desafiou todos os paradigmas da ciência, todas as suposições sobre comportamento animal, todas as certezas que tínhamos sobre predadores selvagens. O que aconteceu nas horas seguintes, naquela margem lamacenta do rio, enquanto escuridão caía e temperatura despencava, criaria uma das histórias mais extraordinárias e emocionantes de sobrevivência e conexão interespécies já documentadas. E o desfecho, quando finalmente foram encontrados, quando testemunhas viram com próprios olhos a cena impossível, emocionaria não apenas aqueles presentes, mas milhões de pessoas ao redor do mundo que ouviriam essa história e teriam que repensar completamente o que achavam que sabiam sobre a natureza dos animais selvagens e sobre fronteiras de compaixão e empatia. A história começa 6 meses antes do incidente que mudaria tudo. Seu Albertino Costa tinha 58 anos e vivia em uma fazenda de tamanho considerável no interior de Rondônia, na região da Amazônia Sul, aproximadamente 50 quilômetros da cidade de Ji-Paraná, em área onde floresta amazônica encontra transição para cerrado, criando um mosaico de ecossistemas ricos em biodiversidade. Albertino era rondoniense de terceira geração. Seu avô havia chegado naquela região ainda jovem durante o ciclo da borracha. Havia estabelecido pequeno seringal que eventualmente se transformou em fazenda mista quando borracha deixou de ser economicamente viável. Diferente de muitos fazendeiros da região que viam floresta apenas como obstáculo a ser derrubado para a expansão de pastagens, Albertino sempre manteve relação mais equilibrada com terra. Metade de sua propriedade, de aproximadamente 1.200 hectares, era mantida como floresta preservada, não por exigência legal, mas por convicção pessoal de que aquilo era simplesmente o certo a fazer. Era homem alto e forte, constituição robusta de quem trabalhou vida inteira fisicamente, com pele morena queimada pelo sol amazônico, marcada por rugas que contavam história de décadas sob clima tropical intenso. Seus cabelos eram grisalhos, mas ainda fartos, geralmente cobertos por boné desgastado com logo de cooperativa local. Usava invariavelmente camisas de manga comprida para proteção contra sol e insetos, calças jeans resistentes e botas de couro que subiam até meio da canela, essenciais para a proteção contra cobras e espinhos. Suas mãos eram enormes e extremamente calejadas, marcadas por cicatrizes de décadas lidando com gado, máquinas agrícolas, ferramentas e os 1000 perigos que vida rural amazônica apresentava diariamente. Albertino era viúvo havia 8 anos, desde que sua esposa Mariana havia falecido subitamente de aneurisma cerebral, que a levou em questão de horas sem aviso prévio. Tinham tido 4 filhos. 3 ainda vivos. Um havia sido perdido tragicamente aos 16 anos em acidente de motocicleta que quase destruiu a família inteira. Seus 3 filhos sobreviventes, todos adultos agora, moravam em cidades diferentes, 2 em Porto Velho trabalhando com comércio e uma filha em Cuiabá que havia se tornado professora universitária. Visitavam quando podiam, especialmente durante festas de fim de ano,
mas vida na cidade os havia absorvido, e Albertino entendia e aceitava isso sem ressentimento. Cada geração precisa encontrar próprio caminho. Vivia na fazenda acompanhado por 4 trabalhadores que moravam em casas separadas espalhadas pela propriedade, homens de confiança que trabalhavam com ele há anos, alguns há décadas. Tinha também 3 cães de trabalho, animais inteligentes e leais treinados tanto para auxiliar com gado, quanto para alertar sobre presença de animais perigosos ou pessoas não autorizadas. Sua rotina era completamente ditada pelas demandas da fazenda e ciclos da natureza amazônica. Acordava invariavelmente antes do amanhecer. Por volta das 4:30 da manhã, preparava café forte e grosso em chaleira velha de alumínio, comia algo rápido, geralmente pão com manteiga ou tapioca, e saía para começar trabalho antes que sol ficasse alto demais e calor se tornasse insuportável. Durante a estação das chuvas, de outubro a abril, grande parte do trabalho envolvia manejar impacto das precipitações intensas, mover gado para áreas mais altas, consertar estradas e cercas danificadas por água, garantir que sistemas de drenagem funcionassem adequadamente. Durante a estação seca, de maio a setembro, trabalho mudava para preparação para chuvas, manutenção geral, queimadas controladas quando necessário e vigilância constante contra incêndios florestais que podiam devastar região inteira se não controlados rapidamente. Mas havia problema crescente que consumia cada vez mais tempo e energia de Albertino nos últimos 2 anos: caçadores ilegais. A região sempre havia tido certo nível de caça de subsistência por comunidades locais, prática que Albertino tolerava desde que feita de forma sustentável e respeitosa. Mas recentemente, grupos organizados de caçadores comerciais haviam começado a operar na área, gente de fora que vinha especificamente para capturar ou matar animais selvagens para vender no mercado negro. Instalavam armadilhas cruéis por toda a floresta, laços de arame que estrangulavam, cepos de ferro que esmagavam patas, até mesmo armadilhas com veneno. Albertino havia encontrado inúmeros animais mortos ou gravemente feridos nessas armadilhas ao longo dos últimos anos: veados agonizando com patas esmagadas, antas presas em laços por dias sem água ou comida, até mesmo onças pintadas ocasionalmente caindo vítimas desses dispositivos horríveis. E havia ficado cada vez mais indignado, mais determinado a fazer algo a respeito. Começou patrulhando regularmente sua propriedade, especificamente procurando por armadilhas, e quando encontrava, removia e destruía metodicamente. Denunciou para a polícia ambiental repetidamente, mas a região era vasta e recursos limitados, raramente conseguiam pegar os caçadores em flagrante. Então, Albertino tomou sobre si responsabilidade de proteger fauna em suas terras, mesmo sabendo que isso estava colocando-o em conflito crescente com criminosos que não teriam escrúpulos em usar violência para proteger suas operações lucrativas. Seus trabalhadores haviam alertado que isso era perigoso, que deveria deixar para autoridades. Mas Albertino era homem de princípios teimosos. Acreditava profundamente que quando testemunhamos injustiça e temos poder de fazer algo a respeito, temos obrigação moral de agir independentemente de risco pessoal. Estava prestes a descobrir exatamente quão perigosa aquela decisão havia sido. Era uma quinta-feira de agosto, período da seca, quando a floresta ficava mais acessível, mas também mais vulnerável a incêndios e caça intensificada. Albertino havia acordado normalmente antes do amanhecer, mas ao invés de trabalho usual com gado, havia decidido dedicar aquele dia a mais uma patrulha de remoção de armadilhas. Nos últimos 3 dias, havia encontrado sinais claros de que caçadores haviam estado operando na região sudeste de sua propriedade, área densamente florestada perto do rio Machado, que formava parte da divisa natural de suas terras. Pegou sua mochila resistente, colocou dentro água, algumas barras de cereal, faca grande de trabalho, alicate de corte para lidar com arames, luvas grossas de couro, repelente de insetos e kit básico de primeiros socorros. Informou seus trabalhadores sobre onde estaria, algo que sempre fazia por precaução, e partiu sozinho
porque nenhum deles estava disponível para acompanhá-lo naquele dia específico. Caminhou por aproximadamente 2 horas através da floresta, seguindo trilhas de animais e marcas que havia deixado em árvores em patrulhas anteriores, verificando locais onde anteriormente havia encontrado armadilhas. Encontrou 3 nos primeiros quilômetros, todas armadilhas de laço relativamente simples, que conseguiu desativar e remover facilmente. Mas então, em área particularmente densa perto da margem do rio, onde vegetação fechada criava penumbra mesmo no meio do dia, encontrou algo diferente. Era a armadilha muito mais sofisticada e cruel do que as outras. Grande cepo de ferro parcialmente escondido sob camada de folhas e galhos, projetado para fechar com força tremenda quando pisado. Tipo de armadilha que poderia facilmente quebrar perna de animal grande como anta ou até onça, condenando-os à morte lenta e agonizante. Albertino sentiu raiva queimar em seu peito ao ver aquilo. Ajoelhou-se cuidadosamente ao lado da armadilha. Começou a remover a cobertura de folhas e galhos para expor completamente o mecanismo e descobrir como desativá-lo com segurança. Estava tão concentrado no trabalho, tão focado em ser extremamente cuidadoso para não acionar o mecanismo acidentalmente, que não percebeu o segundo cepo escondido a apenas meio metro de distância, posicionado estrategicamente exatamente onde alguém se ajoelharia para desativar o primeiro. Era a armadilha dentro de armadilha. Tática deliberada projetada não para capturar animais, mas para ferir humanos que tentassem interferir. Quando Albertino mudou ligeiramente seu peso, colocando mão esquerda no chão para se equilibrar melhor, dedos pousaram diretamente no gatilho camuflado. O cepo fechou com um estalo metálico horrível e força absolutamente brutal. Mandíbulas de ferro esmagaram sua mão esquerda entre o pulso e os dedos, perfurando carne, esmagando ossos pequenos, cortando músculos e tendões. Dor foi tão intensa, tão overwhelmingly aguda, que Albertino gritou involuntariamente, som que ecoou pela floresta assustando pássaros e macacos que explodiram em voo e movimento frenzido. Tentou instintivamente puxar a mão, mas isso apenas aumentou a dor exponencialmente. Dentes do cepo estavam projetados para morder mais forte quanto mais a vítima lutava. Forçou-se a parar de puxar, respirando pesadamente, suor frio brotando por todo o corpo apesar do calor. Mente correndo freneticamente, tentando processar situação e descobrir o que fazer. Olhou para sua mão presa e viu sangue começando a fluir abundantemente, manchando o metal enferrujado do cepo, pingando no solo da floresta. Precisava se libertar, mas como? Tentou com mão direita alcançar o mecanismo de liberação do cepo, mas estava posicionado de forma que não conseguia alcançar adequadamente, enquanto sua mão esquerda estava presa. Tentou usar pedaço de galho como alavanca para forçar mandíbulas abertas, mas madeira simplesmente quebrou sob pressão sem fazer cepo ceder nem milímetro. Trabalhou por aproximadamente 15 minutos, tentando diferentes abordagens. Cada tentativa falhada aumentando seu desespero e fazendo perder mais sangue. Finalmente, com clareza horrível, percebeu que estava em situação muito pior do que inicialmente pensara. Não conseguiria se libertar sozinho. Estava a pelo menos 3 quilômetros de casa, em área onde celular não tinha sinal. Ninguém sabia exatamente onde estava, além de direção geral. E com mão esmagada e sangrando, ele provavelmente entraria em choque dentro de algumas horas se não conseguisse ajuda. Tentou gritar por socorro, embora soubesse que era inútil dado quão profundamente estava na floresta, mas tinha que tentar algo. Gritou até ficar rouco, mas apenas silêncio da floresta respondeu. Horas começaram a passar com terrível lentidão. Sol, que havia estado alto quando caiu na armadilha, começou sua descida gradual através do céu, sombras ficando mais longas, temperatura começando a cair ligeiramente conforme tarde avançava. Albertino tentou manter calma, tentou pensar racionalmente sobre suas opções, mas dor constante e pulsante de sua mão esmagada tornava difícil concentrar-se claramente. Bebeu água de sua mochila, tentou comer algo, mas estômago revirado pela dor e estresse, recusou comida. Usou parte de sua camisa rasgada como torniquete improvisado ao redor do pulso para tentar reduzir sangramento, mas não podia apertar muito,
ou cortaria completamente circulação, e de qualquer forma sangue continuava fluindo constantemente das feridas, onde dentes do cepo perfuravam carne. Conforme tarde transformava-se em início de noite, Albertino teve que confrontar possibilidade muito real de que ninguém o encontraria a tempo, que morreria ali, sozinho na floresta, preso por armadilha cruel instalada por criminosos sem escrúpulos. Pensou em sua esposa falecida, em seus filhos, em vida que havia vivido, e sentiu profunda tristeza não tanto por própria morte, mas por dor que sua morte causaria àqueles que amava, por serem privados de oportunidade de se despedirem apropriadamente. Foi então, quando a escuridão já cobria a floresta e ele estava começando a tiritar tanto de frio quanto de choque, que ouviu movimento na vegetação próxima. Não era movimento de animal pequeno, era algo grande, algo se movendo deliberadamente através da mata. Parte dele esperou que fossem seus trabalhadores finalmente vindo procurá-lo, mas sabia que ainda era muito cedo. Eles não começariam a se preocupar com sua ausência até muito mais tarde. Então, viu olhos refletindo na escuridão crescente, olhos dourados brilhando com aquela luminescência característica de predador noturno. E seu coração, que já estava acelerado de dor e medo, disparou ainda mais quando percebeu o que estava se aproximando. Uma onça pintada estava emergindo lentamente da vegetação, movendo-se cautelosamente na direção dele. Albertino ficou completamente imóvel, cada músculo tenso, mal ousando respirar. Onças eram predadores oportunistas, e ele estava na situação mais vulnerável possível, ferido, sangrando, incapaz de se defender ou fugir. Se ela decidisse atacá-lo, não haveria nada que pudesse fazer para se salvar. Morreria ali sendo devorado vivo, consciente de cada momento de horror, até finalmente sangrar o suficiente para perder consciência. Mas algo estava errado com aquela aproximação. Não estava certa para ataque predatório. A onça não estava agachada em posição de caça. Não estava se movendo com aquela aproximação furtiva característica. Músculos tensos preparados para a explosão de velocidade do bote final. Estava simplesmente caminhando na direção dele de forma quase casual, parando ocasionalmente para cheirar o ar, olhando diretamente para ele, sem tentar se esconder. Então, quando estava a aproximadamente 10 metros de distância, a onça parou completamente e sentou-se, observando-o com aquela intensidade característica dos grandes felinos. Era fêmea. Ele podia ver agora, provavelmente pesando uns 90 quilos, sua pelagem dourada manchada com rosetas negras perfeitamente visíveis, mesmo na luz fraca do crepúsculo. E tinha algo familiar nela, cicatriz distintiva ao longo de seu lado esquerdo, marcas de encontro com algo perigoso em seu passado. Com um choque súbito de reconhecimento, Albertino percebeu que já havia visto aquela onça antes. Aproximadamente 4 meses atrás, durante uma de suas patrulhas de remoção de armadilhas, havia encontrado fêmea presa em laço de arame ao redor de seu pescoço, lutando freneticamente para se libertar, mas apenas apertando mais o laço a cada movimento. Havia levado quase 40 minutos de trabalho extremamente perigoso, cortando cuidadosamente o arame, enquanto ela permanecia surpreendentemente quieta, como se entendesse que ele estava tentando ajudá-la, mas finalmente conseguiu libertá-la. Ela havia partido imediatamente para a floresta uma vez livre, e ele havia pensado que seria fim da história. Mais uma vida animal salva, mais uma pequena vitória contra os caçadores cruéis. Mas agora ela estava aqui, e havia algo em como o observava. Algo que parecia quase como reconhecimento. "É você", murmurou Albertino com voz rouca de desidratação e dor. "Você lembra de mim?" A onça inclinou cabeça ligeiramente, como se respondendo à sua voz, mas não se moveu nem para mais perto nem para mais longe, apenas continuou observando. Eles permaneceram assim por vários longos minutos, homem e fera se encarando através da escuridão crescente, até que finalmente a onça se levantou e começou a se aproximar novamente. Albertino sentiu pânico subir em sua garganta, mas forçou-se a permanecer imóvel. Sabia que qualquer movimento brusco poderia desencadear instintos predatórios. A onça aproximou-se até estar a apenas 3 metros dele,
tão perto que ele podia sentir seu cheiro almiscarado forte, podia ouvir sua respiração, podia ver cada detalhe de suas presas amareladas e músculos poderosos sob pelagem manchada. Então ela fez algo completamente inesperado. Deitou-se. Simplesmente deitou-se ali no chão lamacento da margem do rio, a apenas alguns metros de distância dele, sua cabeça erguida e alerta, mas seu corpo em posição de descanso. Não era posição de predador prestes a atacar, era posição de animal que havia decidido ficar. E conforme noite avançava, conforme temperatura caía ainda mais, e Albertino começava a tremer violentamente tanto de frio quanto de choque avançando, ele gradualmente começou a compreender o que estava acontecendo. Aquela onça não estava ali para atacá-lo, estava ali para vigiá-lo. Estava montando guarda sobre ele exatamente como ele havia visto cães de guarda fazerem com seus donos feridos. Era comportamento que não deveria ser possível em felino solitário e selvagem, que desafiava tudo que sabíamos sobre onças e suas interações com humanos, mas estava acontecendo bem na frente dele. Ela havia reconhecido o homem que a salvou meses atrás. Havia detectado que ele estava ferido e vulnerável, e havia tomado decisão consciente de ficar e protegê-lo. As horas que se seguiram foram simultaneamente as mais longas e mais extraordinárias da vida de Albertino. Dor em sua mão era constante e agoniante, pulsando em ondas que ocasionalmente o faziam gemer involuntariamente. Frio noturno da floresta amazônica, que muitos não percebem, pode ser surpreendentemente intenso, fazia-o tremer incontrolavelmente. Estava entrando e saindo de momentos de confusão mental, conforme choque e perda de sangue afetavam sua consciência. Mas através de tudo isso, a onça permaneceu. Não apenas permaneceu perto, mas ativamente patrulhava ao redor dele em círculos amplos, afastando-se ocasionalmente por alguns minutos, apenas para retornar sempre para a mesma posição de guarda. E quando outros animais noturnos se aproximavam, atraídos talvez pelo cheiro de sangue ou simplesmente em suas rondas normais, ela os afastava com rosnados baixos e ameaçadores, garantindo que nada se aproximasse do homem ferido. Em certo ponto da noite, quando Albertino estava em um de seus momentos de maior confusão mental, semiconsciente e meio delirante de dor e choque, sentiu algo quente contra seu lado. Através da névoa de sua consciência alterada, percebeu que a onça havia se movido mais perto, estava deitada parcialmente contra ele, seu corpo grande e quente fornecendo calor vital que estava literalmente mantendo-o vivo, prevenindo hipotermia que poderia tê-lo matado antes que sangramento o fizesse. O amanhecer chegou com crueldade lenta, luz gradualmente filtrando através do dossel da floresta, revelando cena que ninguém acreditaria se não tivesse testemunhado pessoalmente. Ali, na margem lamacenta do rio Machado, estava homem com mão presa em cepo de ferro, claramente gravemente ferido, sangue coagulado manchando o solo ao redor, seu rosto pálido e suado de choque e dor. E deitada a menos de 1 metro dele, ocasionalmente levantando cabeça para verificá-lo, estava a onça pintada adulta, uma das criaturas mais temidas e poderosas da fauna brasileira, agindo como protetora devotada. Foi aproximadamente às 7 da manhã, quando a equipe de busca finalmente chegou. Trabalhadores de Albertino haviam começado a se preocupar quando ele não retornou na noite anterior e haviam partido ao amanhecer seguindo direção geral que ele havia indicado. Eram 3 homens, todos armados com rifles porque estavam procurando por alguém em floresta potencialmente perigosa, seguindo trilhas e gritando o nome de Albertino periodicamente. Quando finalmente encontraram a área onde ele estava, quando emergiram da vegetação densa e viram a cena à frente, todos os 3 ficaram completamente petrificados. "Meu Deus do céu!", sussurrou um deles. João, que trabalhava para Albertino há mais de 15 anos. "Isso é real? Eu tô vendo isso realmente?" A onça, alertada por sons de aproximação dos homens, havia se levantado e adotado postura mais defensiva, colocando-se literalmente entre homem ferido e recém-chegados, como se protegendo o Albertino deles. Os trabalhadores pararam imediatamente, seus rifles erguidos, mas ninguém querendo atirar porque Onça estava perigosamente perto de seu patrão,
Qualquer tiro que errasse ou atravessasse poderia acertá-lo. Calma, calma, Conseguiu dizer Albertino, sua voz fraca, mas audível. ela não vai atacar. Ela me protegeu a noite inteira. Só precisam esperar ela se afastar. Como se entendesse suas palavras, ou talvez simplesmente decidindo que homem ferido agora tinha proteção de sua própria espécie e não precisava mais dela, a onça virou-se. Olhou para Albertino uma última vez com aquela intensidade incompreensível dos grandes felinos, e então caminhou calmamente para dentro da floresta, desaparecendo entre árvores e sombras como se nunca tivesse estado ali. Os trabalhadores correram para Albertino assim que Onça partiu, examinando sua mão presa, tentando descobrir como liberá-lo. Levou mais 20 minutos de trabalho cuidadoso com ferramentas que haviam trazido antes que conseguissem forçar cepo aberto e libertar sua mão esmagada e ensanguentada. Improvisaram maca com galhos e suas próprias camisas, carregaram-no cuidadosamente de volta através da floresta até onde haviam deixado o caminhonete, dirigiram em velocidade perigosa pela estrada de terra até a cidade mais próxima onde havia hospital. Albertino passou por cirurgia de emergência que durou 5 horas, médicos trabalhando meticulosamente para salvar o que podiam de sua mão gravemente danificada. Perdeu 2 dedos que estavam esmagados além de qualquer possibilidade de reconstrução e teria dano permanente de nervo em outros 2. Mas considerando quão ruim o ferimento havia sido, e especialmente considerando quanto tempo ficou preso sem tratamento, cirurgiões consideraram o resultado como relativamente bom. Mas o que realmente salvou sua vida, conforme médicos explicaram depois, não foi apenas sorte de ser encontrado a tempo, foi fato de que não desenvolveu hipotermia severa, apesar de passar noite inteira exposto a elementos. Sua temperatura corporal, quando chegou aqui, estava baixa, mas não criticamente, explicou doutora, que liderou equipe cirúrgica. Se tivesse desenvolvido hipotermia severa enquanto estava preso, teria entrado em coma e provavelmente morrido antes de ser encontrado. Algo manteve você aquecido o suficiente durante aquela noite. Albertino olhou para ela, ainda um pouco atordoado por anestesia e medicação para a dor, e disse simplesmente: foi ela, a onça. Ela deitou contra mim e me manteve aquecido. A médica olhou para ele com expressão que claramente dizia que achava que ele estava delirando por trauma e medicamentos. Mas seus trabalhadores, que estavam esperando na sala de espera, confirmaram a história. É verdade, doutora, disse João firmemente. Nós 3 vimos com nossos próprios olhos. Tinha uma onça ali deitada perto dele e, quando chegamos, ela se colocou entre nós e ele como se estivesse protegendo. Nunca vi nada assim em minha vida inteira e trabalho na Amazônia há 40 anos. A história começou a se espalhar. Primeiro localmente em Ji-Paraná, onde todos conheciam Albertino e sua reputação de protetor de fauna, depois, regionalmente através de Rondônia e, eventualmente, nacionalmente conforme jornalistas captaram a história e a divulgaram. Era história boa demais, improvável demais, emocionante demais para não se espalhar rapidamente. Homem dedicado a proteger animais selvagens, quase morto por armadilha de caçadores, salvo por onça que ele havia resgatado meses antes, que montou guarda sobre ele a noite inteira e o manteve aquecido o suficiente para sobreviver até a ajuda chegar. Parecia roteiro de filme, mas havia 3 testemunhas confiáveis que juravam que era verdade, e o próprio Albertino, com sua mão permanentemente mutilada, como prova física da circunstância. Biólogos e etólogos ficaram fascinados e céticos em proporções iguais. Alguns argumentavam que comportamento podia ser explicado através de processos mais simples. Talvez onça estava simplesmente descansando próximo ao humano ferido por coincidência. Talvez calor corporal que Albertino sentiu era febre de infecção começando, e não calor da onça. Mas outros, especialmente aqueles que haviam estudado grandes felinos extensivamente e entendiam quão complexo seu comportamento podia ser, argumentavam que evidências sugestionavam algo muito mais extraordinário: reconhecimento individual, memória de longo prazo de ato de bondade, decisão consciente de retribuir proteção,
Comportamento de guarda ativo e deliberado. Dr. Paulo Henrique Santos, pesquisador de onças pintadas da Universidade Federal de Rondônia, viajou para a fazenda de Albertino aproximadamente 2 semanas após incidente, depois que ele havia recebido alta hospitalar e retornado para casa. Passou 3 dias entrevistando Albertino extensivamente, falando com 3 trabalhadores que testemunharam cena final, examinando o local onde tudo aconteceu, procurando por evidências físicas que pudessem corroborar ou contradizer história. Encontrei pegadas de onça fêmea por toda a área, ao redor de onde Sr. Albertino esteve preso, relatou o Dr. Paulo em sua análise preliminar. Padrão de pegadas mostra movimento circular repetido ao redor do ponto central, consistente com o comportamento de patrulhamento territorial. Encontrei também área onde vegetação estava amassada em formato consistente, com corpo grande de felino, deitado por período prolongado, e essa área estava a menos de metro de onde ele esteve preso. Fibras de pelo de onça foram encontradas em roupas dele, confirmando o contato físico próximo. Todas as evidências físicas são consistentes com o relato dele. Mas mais importante do que evidências físicas para Dr. Paulo foi a análise comportamental. Onças pintadas têm memória excelente. Isso é bem documentado, explicou durante a entrevista coletiva que concedeu após completar a investigação inicial. Podem reconhecer indivíduos humanos específicos, podem lembrar de interações prévias, podem modificar comportamento baseado em experiências passadas. O que é extraordinário neste caso não é capacidade cognitiva envolvida. Onças claramente têm inteligência necessária para todas as ações que Sr. Albertino descreve. O que é extraordinário é decisão comportamental de agir sobre aquele reconhecimento de forma que beneficia o humano, de superar instintos de evitação de humanos para fornecer proteção ativa. Isso sugere níveis de reciprocidade e até empatia interespécies que ainda estamos começando a documentar e entender. Dr. Paulo instalou câmeras de trilha ao redor da propriedade de Albertino, com permissão e cooperação entusiasmada dele, para ver se poderia documentar mais sobre aquela onça específica. Ao longo dos meses seguintes, câmeras capturaram ela transitando regularmente pela propriedade. Claramente tinha estabelecido território que incluía terras de Albertino, e, notavelmente, em várias ocasiões capturou ela passando perto de onde Albertino estava trabalhando, mantendo distância, mas claramente consciente de sua presença, observando brevemente antes de continuar. Não era comportamento de onça evitando o humano completamente. Era comportamento de onça monitorando o humano específico que ela havia identificado como não ameaça, talvez até como aliado. A história teve impactos que foram muito além do caso individual. A atenção midiática trouxe também a atenção das autoridades para problema de armadilhas ilegais na região. Polícia Ambiental, sob pressão pública intensificada pela história dramática de Albertino, lançou operação coordenada focada especificamente em encontrar e prender os caçadores que operavam com armadilhas cruéis. A operação durou 3 meses e resultou em prisão de 17 pessoas envolvidas em rede organizada de caça ilegal, apreensão de centenas de armadilhas e identificação de rotas de tráfico que levavam animais capturados para mercados ilegais em outros estados e até outros países. Mais significativamente, descobriram que armadilhas projetadas para ferir humanos, como aquela na qual Albertino havia caído, eram tática deliberada usada por alguns grupos de caçadores para intimidar e punir fazendeiros e ambientalistas que tentavam interferir com suas operações. Várias outras armadilhas similares foram encontradas e removidas antes que pudessem ferir ou matar outras pessoas. Promotoria Estadual usou o caso de Albertino como exemplo central em campanha para leis mais rigorosas contra o uso de armadilhas de caça, argumentando que dispositivos que podiam ferir gravemente ou matar humanos, além de animais, representavam ameaça à segurança pública, além de crime ambiental. Leis foram fortalecidas significativamente, penas aumentadas e recursos adicionais alocados para enforcement. Mas talvez impacto mais profundo e duradouro foi em como história mudou atitudes de pessoas comuns sobre onças pintadas e outros grandes predadores. Durante décadas, onças foram vistas primariamente como ameaças,
como pragas que atacavam gado e ocasionalmente humanos, como algo a ser temido e, se possível, eliminado. Mas a história de Albertino humanizou onças de forma poderosa, mostrou-as não como máquinas de matar sem emoção, mas como criaturas inteligentes capazes de reconhecimento, memória, até gratidão e compaixão. Quantas pessoas, depois de ouvirem sobre onça que montou guarda sobre homem que a havia salvo, repensaram suas atitudes sobre matar ou permitir que fossem mortas? Quantos fazendeiros decidiram tentar coexistência ao invés de eliminação? Impossível quantificar precisamente, mas mudança em atitude pública foi mensurável em pesquisas realizadas antes e depois que a história se tornou amplamente conhecida. Organizações de conservação usaram a história de Albertino extensivamente em materiais educacionais, em campanhas de conscientização, em programas escolares. Era exemplo perfeito para ensinar crianças sobre complexidade de animais selvagens, sobre importância de proteger habitat, sobre possibilidade de coexistência harmoniosa entre humanos e fauna. E ressoava poderosamente porque era história real, verificável, com testemunhas confiáveis e evidências físicas, não apenas parábola edificante, mas evento documentado que realmente aconteceu. Albertino tornou-se, relutantemente, figura pública, solicitado para falar em escolas, universidades, conferências sobre conservação. Sempre aceitava quando conseguia, embora ainda tivesse fazenda para administrar e agora com mão permanentemente danificada, trabalho fosse mais desafiador. Mas sentia a obrigação de compartilhar sua história, de usar a atenção que recebeu para promover proteção de fauna e combate à caça ilegal. E sempre terminava suas palestras com a mesma mensagem fundamental: não sou herói. Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria ao ver criatura sofrendo em armadilha cruel. E o que aprendi? O que aquela noite me ensinou de forma que jamais esquecerei é que quando tratamos animais com respeito e compaixão, eles lembram. São muito mais inteligentes, muito mais emocionais, muito mais capazes de conexão do que nossa sociedade geralmente reconhece. Aquela onça salvou minha vida porque eu havia salvado a dela. Isso não é misticismo, não é antropomorfização. É reciprocidade real, baseada em reconhecimento e memória. E se onça pode fazer isso, que outras capacidades animais têm que ainda não reconhecemos ou respeitamos? 2 anos após o incidente original, Albertino teve outro encontro com aquela mesma onça. Encontro que seria filmado pelas câmeras de Dr. Paulo e se tornaria um dos vídeos de vida selvagem mais assistidos da história brasileira. Albertino estava trabalhando perto do mesmo rio, onde quase havia morrido, mas desta vez não estava sozinho. Estava acompanhado por equipe pequena de documentaristas que haviam recebido permissão para filmar documentário sobre sua história e sobre conservação de onças na região. Estavam configurando equipamento de filmagem quando a onça apareceu, emergindo da floresta com movimentos graciosos característicos, claramente visível na luz da tarde. Equipe de filmagem congelou, câmeras ainda rodando, mas operadores paralisados de medo e espanto. Mas Albertino, que reconheceu ela instantaneamente, permaneceu calmo. A onça aproximou-se até estar a aproximadamente 5 metros dele, mais perto do que havia se aproximado desde aquela noite, e então fez algo absolutamente extraordinário. Ela deitou-se, rolou parcialmente de lado, expondo barriga em gesto de confiança absoluta que felinos fazem apenas com aqueles que consideram completamente seguro, e permaneceu assim por vários longos momentos, enquanto câmeras capturavam cada segundo. Era momento de comunicação clara entre duas criaturas de espécies diferentes, momento de reconhecimento mútuo e respeito. Então ela se levantou, olhou diretamente para a câmera como se consciente de que estava sendo filmada e querendo deixar mensagem para aqueles que eventualmente assistiriam, e caminhou calmamente de volta para a floresta. "Vocês viram?" perguntou Albertino para a equipe ainda chocada, lágrimas rolando por seu rosto. "Vocês capturaram isso?" Haviam capturado em alta definição, de múltiplos ângulos. E quando o vídeo foi eventualmente lançado como parte de documentário, Reciprocidade Selvagem, a Onça que Lembrou, tornou-se sensação viral, visto por mais de 50 milhões de pessoas globalmente, compartilhado infinitas vezes com comentários de pessoas
pessoas emocionadas, céticas, inspiradas, todas processando implicações do que estavam testemunhando. Onças, pensamento geral eram supostas ser predadores solitários e evitadores de humanos que operavam puramente por instinto. Mas aqui estava a evidência em vídeo de algo muito mais complexo, de relacionamento entre humano e onça selvagem, baseado em reconhecimento mútuo, história compartilhada e algo que parecia inequivocamente como afeto recíproco. Hoje, Albertino tem 65 anos. Sua mão esquerda permanece permanentemente danificada, faltando 2 dedos e tendo mobilidade limitada nos restantes. Lembrança física constante daquela noite terrível na floresta. Mas ele vê aquelas cicatrizes não como trauma, mas como emblema de honra, prova física de custo de combater crueldade, mas também de valor de perseverar naquele combate. A onça, agora com aproximadamente 10 ou 11 anos, baseado em estimativas de Dr. Paulo, ainda transita por sua propriedade. Câmeras ainda a capturam regularmente. Teve pelo menos 2 ninhadas adicionais desde aquele incidente, e, surpreendentemente, alguns de seus filhotes também demonstram tolerância incomum em relação a Albertino e seus trabalhadores, sugerindo que, assim como em outros casos documentados, comportamento aprendido está sendo transmitido geracionalmente. Fazenda de Albertino tornou-se local de pesquisa estabelecido para a universidade, com estudantes fazendo estudos de campo regularmente, monitorando população de onças e outros animais selvagens, estudando padrões de movimento e comportamento. E tornou-se também destino educacional, recebendo grupos escolares, estudantes universitários, até turistas interessados em ecoturismo responsável, todos querendo ver local onde aquela história extraordinária aconteceu e aprender sobre coexistência entre humanos e fauna. Albertino sempre recebe visitantes com paciência e hospitalidade, compartilhando sua história, sua filosofia, mostrando áreas de habitat preservado, explicando práticas de manejo que permitem que fazenda seja produtiva economicamente enquanto protegendo biodiversidade. E, ocasionalmente, se visitantes tiverem sorte, conseguem vislumbre daquela onça específica transitando por propriedade, criatura magnífica que salvou vida do homem que uma vez salvou a sua, provando através de seu exemplo que fronteiras de compaixão e gratidão se estendem muito além do que imaginávamos possível. A história continua inspirando mudanças práticas. Várias outras fazendas na região implementaram práticas similares de conservação, inspiradas pelo exemplo de Albertino. Redes de armadilhas continuam sendo desmanteladas regularmente por autoridades que agora têm recursos e mandato legal fortalecidos para agir. População de onças na região, que havia estado em declínio preocupante, estabilizou e mostra sinais de recuperação. E talvez mais importante, atitudes mudaram, especialmente entre gerações mais jovens que cresceram ouvindo história e vendo vídeos de Albertino e sua onça guardiã, que entendem visceralmente que animais selvagens não são inimigos, mas coabitantes deste planeta que merecem respeito e proteção. Agora, antes de chegarmos ao final dessa jornada extraordinária, quero fazer uma pausa e perguntar algo específico para você que está assistindo. Se você estivesse preso, ferido, sangrando, e visse onça se aproximando na escuridão, o que passaria pela sua cabeça? Terror puro? Aceitação de morte iminente? Ou haveria parte de você, mesmo pequena, que esperaria por milagre? Conta nos comentários suas reações honestas, porque essas reflexões sobre medo, esperança e possibilidades impossíveis são importantes. E já que estamos falando de momentos onde tudo parece perdido, mas algo extraordinário acontece, se inscreve no canal agora, porque aqui a gente documenta essas histórias reais que desafiam o que achamos que sabemos sobre mundo natural. Ativa o sininho porque tem muito mais histórias cientificamente verificadas vindo que vão expandir sua compreensão sobre inteligência e emoção animal. Mas volta comigo agora para o Albertino, porque a mensagem final dessa história é algo que todos precisamos ouvir. E assim chegamos ao final dessa jornada, através daquela noite impossível na floresta, através do momento quando morte parecia certa, mas salvação veio da forma mais inesperada, através da prova viva de que gratidão animal
Não é fantasia, mas realidade mensurável. Se você chegou até aqui, se a história de Albertino e daquela onça guardiã tocou algo profundo em você, quero fazer um convite muito especial. Não é apenas sobre apertar botão de inscrição. Embora eu realmente espere que você faça isso, porque estamos construindo comunidade de pessoas que acreditam que animais são muito mais complexos e emocionais do que sociedade geralmente reconhece, que compaixão cria conexões que transcendem espécies, que mundo ainda tem espaço para milagres quando escolhemos bondade. Se inscreve no canal porque aqui a gente não apenas conta histórias emocionantes, a gente documenta evidências científicas de capacidades animais que estão forçando ciência a repensar paradigmas fundamentais. Ativa o sininho porque tem muito mais histórias verificadas e documentadas vindo que vão te fazer ver animais selvagens com olhos completamente novos. E agora eu realmente preciso ouvir você. Qual momento dessa história mais te impactou? Foi quando ele caiu na armadilha e percebeu que ia morrer? Foi quando viu onça se aproximando e pensou que era fim? Foi quando percebeu que ela veio proteger ao invés de atacar? Foi ela deitando contra ele para mantê-lo aquecido? Foi os trabalhadores encontrando eles juntos? Foi ela rolando de barriga para cima 2 anos depois? Conta nos comentários porque essas conversas são o que transforma visualizações em comunidade real, o que dá significado profundo a esse trabalho. E se esse conteúdo realmente mexeu com você, não guarda só para você. Compartilha com aquele amigo que trabalha com fauna. Manda para a pessoa que acha que animais não têm emoções reais. Marca alguém que mora em área rural e pode implementar práticas de conservação. Envia para quem precisa ser lembrado que bondade sempre retorna de alguma forma. Porque histórias como essa precisam ser espalhadas, precisam inspirar mais pessoas a escolherem proteção ao invés de destruição, compaixão ao invés de crueldade, coexistência ao invés de eliminação. No final das contas, História de Albertino nos ensina algo fundamental sobre reciprocidade que existe não apenas entre humanos, mas através de todo o reino animal. Quando fazemos bem, quando ajudamos criatura em necessidade, quando escolhemos compaixão mesmo quando é perigoso ou inconveniente, criamos ondas que se expandem de formas que jamais poderíamos prever. Aquela onça lembrou do homem que a salvou, e quando ele precisou desesperadamente, ela retribuiu de forma que literalmente salvou sua vida. Isso não é coincidência, não é antropomorfização romântica, é reciprocidade real baseada em memória, reconhecimento, e algo que só podemos chamar de gratidão. E se é verdade para onças, criaturas que sempre pensamos serem solitárias e guiadas puramente por instinto, então é provavelmente verdade para inúmeras outras espécies que subestimamos e desrespeitamos. Cada animal que encontramos, cada vida que tocamos, cada escolha que fazemos sobre como tratar criaturas compartilhando este planeta conosco, tudo isso importa de formas que vão muito além do momento imediato. Albertino não salvou aquela onça esperando recompensa, não esperando que ela retornaria a favor algum dia. Salvou porque era a coisa certa a fazer, porque ver criatura sofrendo em armadilha cruel e ter poder de ajudar criou obrigação moral que ele simplesmente não podia ignorar. E o universo, ou destino, ou simplesmente memória extraordinária e capacidade cognitiva daquela onça, garantiu que aquela bondade não foi esquecida, que foi reconhecida e retribuída quando importou mais. Obrigado por ter ficado até o final dessa jornada extraordinária. Nos vemos na próxima história e lembra, você também pode ser o Albertino de alguém, você também pode escolher compaixão quando confrontado com sofrimento, você também pode criar conexões que transcendem todas as barreiras. O mundo está cheio de criaturas precisando de proteção, cheio de momentos onde podemos escolher fazer diferença. E quando fazemos essas escolhas, quando escolhemos bondade mesmo quando é difícil, nunca sabemos completamente que impacto teremos, que vidas tocaremos, que mudanças criaremos. Mas podemos ter certeza de uma coisa, que teremos vivido com integridade, que fizemos nossa parte para tornar o mundo um pouco mais compassivo, um pouco mais justo, um pouco melhor para todas as formas de vida que o habitam. Um abraço enorme e até a próxima história que vai fazer você acreditar no extraordinário.